hoje a gente decidiu fazer a gravação do nosso café. Na verdade, a gente já faz esse café aí já faz aproximadamente 1 ano e meio, acho, para mais. E a gente entendeu que o que a gente conversa aqui, a nossa troca de ideia, pode ser muito útil para contribuir com a vida de outras pessoas. Então hoje a gente vai resolver gravar, a gente vai buscar fazer isso da forma mais natural possível. A gente entende também que a gente exercita muito isso aqui, que cada um de nós tem a sua opinião, então muitas vezes a gente vai ter opinião contrária, pode ser que, né, role algum debate, alguma discussão um pouco mais acalorada, mas faz parte do nosso processo de evolução. E hoje eu vou pedir então para cada um se apresentar, né? Não sei como é que é o sentimento de vocês hoje referente a esse nosso primeiro episódio. Tem alguém que vocês estão meio nervoso, não? Tá tranquilo? É que isso faz parte do processo, né? Como a gente já vem fazendo isso, não gravando, mas a gente já vem fazendo esse café, a gente já começa a sentir um pouco mais à vontade para ter essa troca de ideia. Então, a princípio, vou pedir para talvez o David começar se apresentando ali, e daí vem vindo. Aí depois eu me apresento novamente e vamos seguir em frente. Bora, bom dia pessoal. Não sei qual é o horário agora que todos vão olhar, mas aqui aproximadamente seria 8h30 da manhã. Eu sou o David, natural aqui da cidade de Taquara. Hoje a gente está em uma reunião de debate com café, onde a gente vai falar, como o Igor já passou, alguns ideais, alguns pontos de vista diferentes de cada um, mas sempre visando a evolução contínua, né, nossa, do ser humano, e sempre visando o bem das outras pessoas e compartilhando todo o conhecimento que a gente vem adquirindo durante o tempo, durante os anos aí da nossa vida. Eu sou um empresário hoje, tenho uma empresa junto com o Diego, que é meu sócio que está aqui, já está fazendo um patrocínio pra gente. Não, depois vou cobrar patrocínio aqui lá no canal, ó. Eu vou ter que cobrar patrocínio. E sou empresário, me considero empresário porque hoje a empresa não depende só de mim, tem mais pessoas envolvidas, mas eu sempre comecei a buscar a evolução a partir de 5 anos atrás. Então, daqui 5 anos atrás, a minha vida daqui para frente só mudou, e acredito que o que vem mudando nesse comportamento que eu vim adquirindo durante esse processo, vou contribuir mais ainda na vida de outras pessoas. Tu viu só a apresentação? Eu pensei que ele ia falar breve. Não sei não, ele fez todo já. Tu ensaiou em casa, né? Não. Ensaiou na mente. Não ensaiei nada. Vai lá, Vidão. Veio só do inconsciente. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcos, melhor corretor da sua vida. Sou do município de Taquara, mas meu escritório fica localizado no centro de Porobé. Estou aqui no meio de amigos, de pessoas com mentes desbloqueadas, destravadas, que cada vez mais a nossa evolução pessoal e de todos que estão ao nosso redor, né? Que queiram crescer cada vez mais. Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com pessoas brilhantes. Muito obrigado pelo brilhante. Agora eu fiquei, tu viu? Não, obrigado me puxar aqui. Tentou dar uma enfatizada também, pensou, o cara ficou 30 minutos ali. É isso aí. Mas a gente vai encurtando conforme... Agora chega aqui, meu nome é Diego. Meu nome é Diego Encerra. e é isso. Por hoje é isso. Então tá, galera, muito bom dia. Não sei qual que é o horário que vocês vão estar assistindo isso aqui vai ser quase uma aula pro pessoal que vai estar assistindo, né? Me chamo Diego Schmidt, sou residente aqui da cidade de Igrejinha. Hoje o nosso café está sendo aqui na Quero Café. Já vamos fazer um merchan pra galera aí. Patrocínio, mais um patrocínio. Tem que patrocinar nós, né? Eu venho há mais ou menos 5 anos já buscando vários tipos de conhecimento, mais focado na parte lógica e de empresas, tá? Na parte de estruturação, da parte financeira, gestão. Hoje eu tenho a sociedade aí com o David, que hoje não é só um sócio, é um irmão. A gente tá sempre aí na batalha para crescimento, junto com os dois amigos aí que estão constantemente fazendo essas reuniões para crescimento mútuo, né? A gente sabe que 4 cabeças pensam muito melhor do que só uma, então a gente está todas as semanas, todos os dias aí em busca de crescimento, tanto dentro da leitura quanto das nossas reuniões. E a gente espera que consigamos agregar muito conhecimento aí para vocês, de forma intencional e às vezes intencional, que isso daqui é uma troca de ideias, não é nada
muito específico, a gente vai falando tudo que vem na cabeça. Então eu espero que esses conhecimentos que a gente vai passar aqui para vocês, eles façam sentido de alguma forma, que venha ajudar de qualquer forma vocês, beleza? Então agora eu vou passar a palavra aí pro Igor para ele dar o começo na nossa caminhada aí. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Braz. Eu já faz algum tempo também que eu entrei nessa linha de busca, né, do autodesenvolvimento. A partir, como todas as pessoas, todos nós temos problemas, então eu tive diversos problemas e me fez ir buscando esse desenvolvimento para me melhorar como pessoa, e eu vejo que essa melhoria que eu causo em mim, né, eu posso ajudar outras pessoas também que estão nessa mesma jornada. Por muito tempo eu deixei de fazer vídeo, deixei de contribuir, deixei de fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui, porque eu achava que a minha opinião era irrelevante, ou aquilo que eu sabia não iria contribuir para a vida das outras pessoas. Mas eu percebo que hoje que aquilo que para mim é irrelevante, que eu tenho uma facilidade de aprender, para outra pessoa aquilo ali é uma grande ajuda. Às vezes é um detalhezinho que a gente fala aqui, pode ser que mude a maneira de pensar de algumas pessoas. Então, a ideia de hoje é a gente fazer o que a gente sempre faz aqui toda a vida. Claro que hoje o peso é um pouquinho maior, porque tem a câmera filmando, então o pessoal se puxou para falar um pouquinho mais bonito do que o normal, mas geralmente é isso aqui, a gente vai buscar ser o mais natural possível. E para começar essa nossa conversa de hoje, eu vou trazer uma frase de Freud, né, de Sigmund Freud. Ele tem uma frase que diz assim, ó: se nós seríamos melhores se não quiséssemos ser tão bons. E aí eu quero passar para vocês o que vem à mente de vocês com essa frase de Freud. Nós seríamos melhores se não quiséssemos ser tão bons. O que isso traz para vocês? Quem é que vai ser o primeiro a puxar? Já pega o microfone, David, já vai que vai vir. Se deixar, não vai. Se deixar, vinha... O que tu acha que ele quis dizer com isso? Essa é uma frase de autorreflexão, acredito. Porque se a gente busca ser melhor, a gente tende a olhar para dentro de si e acredita que não está sendo bom, de alguma forma. Uhum. Se a gente... Repete a frase? Nós seríamos melhores se não quiséssemos ser tão bons. Então, eu acredito que se a gente focasse no que a gente já faz de bom, então, nesse caso, a gente não buscaria tanto esse lado da melhor versão. A gente estaria observando para agora, o hoje, acredito, e realmente vendo nas atitudes que a gente tem boa. Uhum. É uma frase que a gente precisa refletir bastante. Tá, eu vou trazer um ponto, então, para ver se clareia até na reflexão de vocês, né? A minha ideia que ele quis dizer é que a gente gasta tanta energia tentando parecer ser algo que a gente não é. A grande maioria das pessoas, por questão de ego, muitas vezes, por exemplo, a gente está se expondo aqui hoje. A gente está tentando fazer ou está fazendo buscando a naturalidade, entendendo que a gente tem falha, que a gente vai falhar e que a gente não é perfeito. Só que a gente tem uma tendência a querer ser bom. Entende? Por isso que eles dizem, a gente seríamos melhores se a gente não quisesse ser tão bom. Porque esse querer ser bom é o que impede impede muitas pessoas de fazer, né? Porque, como é que eu vou gravar se eu não sei falar tão bem? Como é que eu vou gravar se eu não tenho um cenário tão bom, uma câmera tão boa? É porque já quer ser bom. A gente tem esse ímpeto de querer ser bom. Sendo que, cara, a gente tem que entender quem a gente é, né? Entender que a gente tem falha, que a gente vai errar, que a gente não sabe tudo, e que é a humildade também, né? Buscar ter humildade. Então, esse nosso senso desse ego, muitas pessoas vivem, então, nesse falso eu, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, né? Claro que todo mundo busca o melhor ângulo para tirar uma foto. Tu não vai tirar uma foto todo descabelada ali, todo errado, né? Tu quer registrar um momento positivo. Mas buscar essa essência de entender, cara, ninguém é perfeito, eu tenho falha, todo mundo tem falha, e vamos aceitar nossas falhas, fazer as pazes com esse nosso eu que a gente não quer, que é o nosso lado sombra, por exemplo, né? Que a nossa sombra é falha, a gente faz errado, a gente vem aqui e discute assuntos, né, sobre pessoais, sobre vida, sobre filhos, relacionamento, negócios, e muita gente pode olhar de fora e parecer que, nossa, que legal, a gente tá buscando, mas a gente tem treta toda semana, a gente tem falha, eu como pai eu falho, como marido, como filho, sempre vai ter falha.
né? Que nem a gente fala, a gente tá buscando evolução. Outro dia a gente tava correndo para desestressar e o cara incomodou lá e eu xinguei o cara. Entende? Sim. Aí tipo, pô, não parece ser... Aí pra quem olha de fora pensa assim, não parece ser a mesma pessoa. Não, na verdade é a mesma pessoa, é que a gente escolhe olhar só um lado. A gente tem a tendência de olhar para as pessoas e idealizar algo. Por exemplo, aqui a gente já tem uma certa intimidade, né? A gente já convive há mais tempo. Mas quem não conhece vai olhar o Igor de fora e vai ter uma visão de um ângulo só. Ah, o Igor é um cara engraçado. Em alguns momentos eu sou. Para outros, tem momentos que eu vou ser um cara que vou ser brabo, ou vou ser um cara direto, vou ser um cara chato para algumas pessoas. Então a gente não vai agradar todo mundo. Mas muitas vezes essa visão que as pessoas têm errônea delas e dos outros. Tu entende? Tenta projetar o outro. E quando eu cometo erro, eu às vezes não aceito o meu erro. Que geralmente é assim, a gente não aceita o nosso erro. Porque a gente quer ser o quê? A gente quer ser bom. Tá entendendo? Por isso que a gente seríamos melhores se a gente não quisesse ser tão bom. Eu acredito que ele trouxe nesse contexto. Sim. Né? E é o que a gente vai buscando. A gente, na verdade, antes da gente estar nessa mesa, antes da gente estar buscando, a gente também queria ser bom. E hoje a gente é o quê? A gente está desconstruindo e entendendo isso, cara. É um dia de cada vez. Cara, tem dia, por exemplo, a gente fala em filantropia. Tem dia que eu quero ajudar as pessoas e quero doar, mas tem dia que eu não quero. Entendeu? Tem dia que vai bater vendedor na minha casa, eu vou atender com o maior sorriso e tratar bem. Tem dia que eu não tô de boa, talvez eu não vou tratar tão bem a pessoa. Então, cara, a gente tá sempre oscilando nessa busca, nessa jornada. Então, a gente não é um ser fixo, a gente tá em um processo. Então, eu trouxe a reflexão, que talvez foi um pouco comprida, mas... Sim, mas é bom. Vamos trazer, né? Repete a frase aí pra nós. Nossa, nós seríamos melhores se não quiséssemos ser tão bons. Eu acho que quando ele falou essa frase, ele estava pensando na autenticidade de cada um. Tu olhar para dentro de si mesmo e fazer as coisas que tu pensa que é certo para ti, para tu alcançar a tua melhor versão sem ligar muito para a opinião dos outros. Porque muitas vezes, que nem tu falou, a gente se limita por pensar o que os outros vão achar do que a gente vai fazer. E quando ele falou isso, ele pensava, ele imaginava sobre um mundo onde as pessoas fazem o que realmente elas querem fazer, pelas aptidões que elas vão notando no meio do caminho, né? Porque quando tu é tu mesmo, tu olha para dentro de si, tu acredito que aflora muitas coisas que tu nem imagina. Aptidões, qualidades e muitas coisas que se tu fica se limitando por causa do ego, do que as pessoas vão achar, querendo ou não, tu deixa de fazer e talvez tu deixe de descobrir. Então, por isso que ele toca no ponto de se a pessoa tenta ser tão boa, ela vai muitas vezes não alcançar o que ela poderia se ela fosse ela mesma. Acredito que é essa a ideia que ele buscava trazer nessa frase. Interessante reflexão. E aí, Vinal? O que tu... Se quiser repetir a frase. Vamos trazer a plaquinha, cara. É bom que grava bem, né? Nós seríamos melhores se não quiséssemos ser tão bons. Sim. Então, perfeito. Então, eu anotei a frase aqui. Mas não entendeu a própria letra, né? Eu faço isso, às vezes eu escrevo, depois, cara, não sei o que eu escrevi. Mas foi legal que os dois colaram. Não, isso aqui é... E foi legal, e eu complemento assim, com essa frase. Não sei quantos anos o Freud já faleceu, já foi, mas eu vejo ela tão atual, essa frase. Por quê? Porque nós estamos hoje... sei que comenta que a gente está na era da informação, mas informação, toda vida quem teve informação, toda vida ele teve na frente de todos, desde quando o mundo é mundo. E hoje, muitas vezes mais, por causa desse aqui, e vocês que estão nos assistindo aí, do lado da sua timeline, da sua televisão. E veja assim, as pessoas olham e já esquecem de si e se comparam com aquela pessoa, daí olham outro tipo de pessoa, já se comparam com aquela outra pessoa e ela vai mudando. Claro, é legal, depende de quem que tu vai se modelar, quem que vai ser, né, a pessoa ali. Mas tu tem que olhar para si mesmo, se conhecer primeiramente a si mesmo, para depois tu vai modelar um ou outro, para tentar chegar o mais próximo possível de quem que tu é, da tua essência ali. Mas nunca esquecendo de quem que tu realmente tu é, tua verdadeira essência.
Sim. Porque daí a gente esquece de viver. A gente, não, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, porque tal influência diz que a gente tem que acordar às 5, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e as pessoas estão toda vez fazendo o que as pessoas dizem para o que elas têm que fazer. E esquecem de fazer o que realmente elas querem fazer. Sim. Eu vejo que essa é a maior essência, assim. Essa é a maior... que tu tem que olhar para si mesmo. Primeiramente, tu tem que se conhecer para... Eu vejo que quando tu se conhece mais, tu vive melhor. Com certeza. Porque até pode vir uma pessoa em si, que nem eu sou negro, né? É uma pessoa preconceituosa pra Eu cima nem de tinha mim. percebido de dar Um pouquinho atingido. Não, desculpa. Eu não consegui. Eu tive que dar o ar da graça. E a cada dia que passa sobre a questão do preconceito em si, eu já não... Claro, a gente se importa ali, porque a gente é humano e a gente está evoluindo. Mas a cada dia que passa, a pessoa vem, olha com o olho torto, diferenciado para mim, e eu já não tenho mais aquele ódio, aquele rancor da pessoa. Hoje, a cada dia que passa, eu ressignifico. Eu tenho pena, tenho amor pelaquela pessoa. Porque Deus pede pra gente ser imagem e semelhança do Criador, e é a pessoa, ela que tem preconceito, não é ele. Sim. Aí, meu querido, Aí, chegou a hora boa chazinho. agora aqui, já voltamos com as gravações. Chegou o chazinho. Tem que cuidar o tempo também, né? Porque com 20 e poucos minutos a câmera pausa, eu tenho que apertar. Agora já tá pronto. Só Vai, em eleito. cima da xícara ele vai passar, tá? O eleito já... Chazinho. Ai, Tu viu só, né, ele gente? gosta do chazinho. Ô, eu não posso falar nada. Escritório... Cara, quase não tô mais tomando café. Café eu tô tomando aqui e no escritório de vez em quando mais é chá. É. E que interessante, ele já mantém essa tampinha só pra manter na microfone temperatura. Não, só larga em cima da xícara. Só largar. Um pezinho. Não, aqui ó. Posso? Pode, irmão, Isso pode. ajuda. Olha ali. Nossa, vai. olha lá, Porque tu ó. não falou, ia filmar isso aí, rapaz. Vai estar Isso aqui é filmado muita, agora. isso aqui é muita tecnologia. A verdade tá filmando, né? Filmou? Da Só hora. lá. Bate show, né? Muito legal. Que loucura, cara. Experiência muda a frequência. Olha Exatamente. aí, ó. Cara, e eu vou complementar um ponto que tu falou que eu achei muito interessante ali. A questão das pessoas, da modelagem. A modelagem, ela pode ser inconsciente ou intencional, né? A gente vê muito, hoje em dia, o pessoal tendo problemas, às vezes, até de saúde por tentar modelar pessoas que, às vezes, estão muito longe delas. Por tentar pegar pontos que, na lógica, às vezes, não foi o que fez a pessoa mudar. Que nem acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, talvez não foi isso que fez a pessoa alavancar na vida. E às vezes isso dali foi uma coisa que a pessoa empregou depois no hábito para trazer algum benefício naquele momento para ela, mas não foi isso dali muitas vezes que fez ela evoluir e fazer ela chegar aonde ela estava. E o que eu percebo muito, que hoje em dia as pessoas, elas estão... O homem tá concentrado, viu? Tá chegando tudo e ele tá... Agora não, eu perdi vai o lá. foco no meu ouvido aqui. Não, eu vi que chegou e ele tava... E, cara, é um negócio que eu acho interessante, que as pessoas hoje em dia, elas estão recebendo um excesso de informação das redes sociais, elas estão modelando muitas pessoas ao mesmo tempo, e isso está trazendo um problema para elas de saúde, muitas vezes até depressão, não por causa das pessoas, do que elas estão postando, e sim porque a pessoa não se autoconhece. Porque a gente, quando a gente vai modelar alguém, nós aqui que estamos sempre nesse meio de autoevolução, a gente sabe que, na verdade, a gente está procurando ali alguma coisa que a gente já encontrou um defeito na gente. Não um defeito, mas alguma coisa que a gente precisa melhorar. E é isso que a gente está buscando encontrar, talvez, informações ou hábitos nas outras pessoas. Para ver o que elas fizeram para tu melhorar uma coisa que tu sabe que tu tem que melhorar. E, na verdade, a questão que as pessoas fazem não é isso. Elas buscam olhar a vida dos outros para ver o que elas estão fazendo, não em questões de hábitos, em coisas que elas estão comprando, em coisas que elas estão, lugares que elas estão frequentando, tipo, por ostentação. As pessoas vão querer começar a frequentar
para chegar em pontos que na verdade não é o mudar o ser, é mudar o que tem. Certo? Aham. E é isso que eu vejo que as pessoas às vezes estão mudando, estão pecando no foco. Tá, Elas estão mas daí eu vou te focando fazer na uma parte pergunta e depois eu vou entrar na parte da modelagem, que eu achei interessante, tu trouxe o ponto da modelagem. Aham. A pergunta vai ser que eu vi tu afirmando, né, algumas vezes, as pessoas. Quem são essas pessoas e como que tu sabe que as pessoas fazem isso? Cara, eu vejo um padrão, até de pessoas próximas a mim, eu não vou citar nomes, né, pra não ficar chato, mas pessoas próximas consumir muita rede social, tipo, de forma intencional. Na verdade, não intencional. Não intencional. Aham. Elas acabam perdendo muito tempo consumindo vários tipos de conteúdos de pessoas, às vezes que, tipo, não, no meu ponto de vista, não estão agregando alguma coisa assim, tipo, que vai te fazer evoluir, Aham. tá? E eu vejo que quando tu é intencional nas redes sociais, tu entende que que isso dali, de certa forma, é uma droga. Que se tu não saber utilizar, tu vai ficar viciado e isso dali vai te trazer alguns malefícios. E um deles é a perda de tempo, né? Sim. Que a gente tem que cuidar muito. E eu pelo menos, quando eu utilizo a rede social, acredito que vocês também, vocês já são intencionais, vocês vão em busca de algum conhecimento, e claro que no meio do caminho, às vezes, tu vai dar uma dispersada, só que tu vai ser intencional, tu vai entender por que a pessoa tá fazendo aquele tipo de vídeo. Sim. Isso vai te agregar alguma forma. Buscar a essência das coisas e o coisas. propósito do porquê que eu tô observando e fazendo. Exatamente. Tá, mas e aí eu vou entrar no ponto da modelagem que eu achei interessante que tu falou. Vamos? Não, bem interessante que acontece várias coisas ao mesmo tempo, né, cara? Nós estamos conversando aqui, o cara, aí o meu foco ele é seletivo, eu tô tentando prestar atenção aqui, né? O cara tá com um prato aqui no meio do negócio, tirando foto. Cara, Não, isso aqui é tudo pra Isso aqui a gente debate. come. sim, não, é tipo, não, parece aquele vídeo do cara que o cara vai tocando e o gurizinho começa a dançar atrás, entendeu? Daí chama atenção, é a mesma coisa, o cara tá conversando, os caras ficam fazendo alegoria ali. A gente pode, eu acho que eu vou lá apertar a câmera e depois a gente pode entrar no debate sobre a modelagem. Pois é, retomando aqui nosso debate, nosso assunto, antes o Diego tava falando sobre a modelagem. E o que eu ia entrar na modelagem? Que, na verdade, as pessoas, elas, na minha visão, elas confundem a modelagem com comparação. Porque modelar a pessoa é a gente observar, por exemplo, eu modelo o David em alguma coisa. Eu olho pro David e eu vou analisar qual comportamento que ele está tendo para trazer para mim. Vou me comportar parecido para ter um resultado parecido, né? Por isso que a gente fala assim, quer ter resultado nos negócios, a gente vai observar quem está tendo resultado no negócio e ver o que ele está fazendo, o comportamento que ele está tendo. Só que muitas pessoas confundem modelagem com comparação. Eu olhar para o outro e me comparar. Dizer, pô, beleza, o David teve sucesso com... Isso acontece muito, até esses dias, inclusive, aconteceu. Estava conversando com outro amigo meu e ele falou assim, eu não gosto de comparação. Eu trabalhava numa empresa lá de vendedor e eu fiquei muito bravo porque o dono da empresa chegou e falou assim, o outro vendedor lá faz isso, 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 tá tendo tal resultado. E ele se sentiu incomodado, disse, não, mas cada pessoa é única, ele falou, né? Beleza. Aí a conversa desenrolando, aí ele falou assim, que eu já tô com 30 anos e tal, e eu não alcancei os objetivos que eu queria. E eu acho que o tempo tá passando e eu sinto que parece que eu tô atrasado, ele falou. Daí eu perguntei assim, mas como é que tu sabe que tá atrasado? Ele disse, que eu tenho um amigo que eu conheço que ele tem a mesma idade que eu e já tem uma empresa e tal. Daí eu olhei e deixei ele falar, né, toda a história do cara. Ele disse assim, pois é, mas o que é isso aí que tu tá fazendo? Não é uma comparação? Mas é uma comparação. Daí ele refletiu e se fragou que, cara, é comparação também. Mas eu tô velho, mas eu tô novo. E aí, geralmente, as pessoas tendem, né? Eu não gosto que me comparem com ninguém. Mas, cara, não tem como não comparar. Como é que a gente sabe o que é bom e o que é ruim? Existe uma comparação. Então, geralmente, existe os dois polos, né? Então, as pessoas confundem modelagem com comparação. O David, agora eu vou fazer uma pergunta pro David, porque é o seguinte, antes do segundo take agora,
a gente comeu aqui, né? Daí eu comecei a gravar de novo, daí o David falou assim, começa e toca pros guri e tal, porque eu queria saber por que tu não queria que eu começasse falando contigo e perguntando pra ti. Por que eu não queria? Que na verdade eu acredito, tá? Aham. Que eu tenho um tempo de raciocínio mais devagar. Uhum. Então tem coisas que eu preciso analisar a situação, ver experiência para poder dar um feedback, para poder passar um viés mais, vamos dizer, mais nutritivo, mais como o que aconteceu. É muito mais fácil a gente falar do que a gente comeu agora do que falar só pela imagem. Então eu acredito que a experiência vem através de algumas daquela do agir. E realmente quando eu fui primeiro, eu não tive muito assim tempo de maturar o que eu iria falar. Mas é bom porque aquela frase fez eu refletir agora, né? Sim. Fez eu refletir. E será que isso que tu tá falando, tu tá fazendo agora, não é o que a frase diz? Será Sim, que tu sim. não queria Era ser... isso. Era isso? Era esse ponto que eu ia trazer. Aham. Que na verdade a frase já falou no início. Aham. Então quando eu deixei de... eu não deixei na verdade, eu agi. Sim. E esse agir às vezes é o nosso impulso de não fazer as coisas e achar que não está preparado. Uhum. Então ali talvez surja esse medo um pouco pelo fato de achar que não está preparado. E junto com a frase do Freud também a gente tende a se comparar realmente, Sim. a se comparar e realmente não percebe o quanto tu já é bom. Então comparando com outras pessoas tu sempre se acha inferior. Daí traz um complexo ali de inferioridade que existe, né? Que é uma percepção que tu tem de ti, que realmente tu não se acha merecedor, talvez, do que tu vai falar, ou não acredita naquilo que realmente tu é já. Sim. Então eu sei que a gente consegue falar do que a gente tem dentro. Então por isso quando eu comecei eu queria trazer algo melhor. Tu queria ter uma E maturação realmente, da reflexão, algo mais profundo. Mais profundo, mas na verdade é falar. Eu primeiro falo e depois eu deixo os meus eleitos aqui, nossas mentes brilhantes, comentar baseado naquilo que tu começou. Sim. Mas realmente o Freud traz essas reflexões pra gente realmente ver o que a gente é, o que a gente busca ser, o que a gente, eu, David, o que eu busco ser. E realmente a comparação ela acaba parando do que a gente progredindo. Ela mais confunde do que ajuda. Em alguns pontos, se a gente não tem discernimento. Vou dar exemplo. A gente participa de corrida, né? Eu e o David, no caso, os dois aqui, acredito que até o final do ano vão estar fazendo. O Vini começou a correr aos pouquinhos. E o que acontece? Existe comparação, não tem como. Só que a comparação, ao meu ponto de vista, ela não é algo negativo. É a nossa percepção que a torna negativo. Por exemplo, eu olho e me comparo para me motivar. Então eu vejo pessoas que estão correndo mais rápido que eu e eu comparo a nível de motivação. Se eles estão correndo mais rápido, eu também posso em algum momento. Eu só preciso treinar e me dedicar tanto quanto eles. Isso eu vejo que é uma comparação positiva. Sim. Agora, as pessoas tendem... A nossa mente, na verdade, quando a gente não sabe lidar com ela, ela tende a generalizar as coisas. Seja por comparação, seja modelagem, seja aquilo que a gente está falando aqui. Então, vai ter pessoas que vão pegar um pedaço daqui que a gente está falando e vão levar ao pé da letra. Uma afirmação, por isso que eu te perguntei daquela afirmação quando diz assim, as pessoas... Né? É uma maneira generalizada de comunicação também, né? Sim. Porque a gente está dizendo assim, as pessoas, mas quem são essas pessoas? A gente tende a ver isso, né? Quem são essas pessoas? Aí, claro, aí tu trouxe mais específico pessoas que estão próximos de mim. E aí tu também tirou a base dessas pessoas para um todo. Não sei se tu entende. A gente tem uma tendência a fazer isso. Tem uma frase que eu gosto, que eu acho que uma vez eu comentei contigo, que tem a ver com comparação. E, claro, tudo isso tem... quando a gente busca esse ser, busca entender mais sobre a gente percebe que a comparação, a gente utilizando uma mentalidade positiva para aquilo que a gente realmente quer, a gente atinge. Sim. Mas tem uma frase que eu gosto que eu ouvi uma vez e que fala que quem compara para e quem admira mira. Então quando tu acaba admirando uma pessoa, acaba mirando realmente o que ela fez. Quem acaba se comparando inconscientemente acaba parando pelo fato de realmente não saber quais os comportamentos e atitudes que a pessoa teve para alcançar aquele objetivo final. Sim. Sabe? Então eu achei legal essa frase para trazer também. E aí, Vini? Ou o Diego, tem alguma nova ponto sobre questão de modelagem? Quando foi, Vini, tu chegou a perceber isso em algum momento que é importante essa modelagem? Sim,
essa modelagem eu percebi já faz muito tempo, que já faz alguns anos, que nem diz o Jeff Barbosa, que a gente já se conhece já há uns 20, 30 anos, e foi a partir daquele momento que eu vi que, vamos dizer, desde a minha infância, porque alguns amigos seguiram alguns caminhos e outros seguiram outros caminhos. E meus pais sempre disseram para mim, ó, na vida tu tem 2 caminhos a seguir. O caminho que a gente te aconselha, que seria o melhor caminho, ou o caminho que a vida muitas vezes vai te ensinar. E muitas vezes o caminho que a vida vai te ensinar não é aquele melhor caminho que deve ser percorrido, né? Às vezes ela vai te ensinar, mas de uma forma mais dura. E eu vejo que foi a partir dali. Claro, hoje a gente está num momento mais atual e a gente usa outros nomes. Mas se tu for analisar, seria quase as mesmas coisas do passado. E faz sentido. Faz sentido, porque como que a gente se desenvolve? A partir das pessoas que nos cuidam, nos criam, nosso ambiente. E querendo ou não, a gente modela a todo momento. A criança modela os pais, a gente modela a sociedade. O que é a moda? Já parou pra pensar o que é a moda? A moda é modelagem. Uma pessoa faz, as outras vão modelando. Exatamente. E vão se espelhando para fazer aquilo. E vejo que foi isso. Desde pequeno eu tive isso aí, ó. É que o pai e a mãe ensinou, dizia, e a gente andava, caminhava. Quer dizer, e daí eu vejo que foi a partir dali, né? Claro, daí hoje tem muito mais consciência. E ao mesmo tempo que a gente comentando sobre a modelagem ali, que o Diego comentou ali, eu vejo por mim, eu tenho, até tenho que botar lá no meu quarto, lá agora essa frase de novo lá, que eu tenho assim o ser humano pode, eu também posso. Mas daí eu vejo naquela questão, porque ele é um ser humano. Exato. Se ele teve capacidade de atingir, a cada dia que passa eu já não vejo mais com os olhos de inveja disso. Não, ele é um ser humano, ele pode. Eu também posso. Daí, claro, tem que ver o que ele fez, o que ele deixou de fazer para atingir aquele objetivo. Sim. E hoje eu vejo completamente diferente mesmo a questão de modelagem e tudo. Sim. É, porque a gente aprende a distinguir, né? Porque muitas vezes, como eu estava falando antes, nosso cérebro tem uma tendência a generalizar. A gente pega uma informação e generaliza. A comparação a intenção da comparação é a modelagem. Só que como a gente não sabe discernir de fato e observar o que a gente está buscando, aquilo se torna muito amplo. E aí a gente mistura a pessoa com o comportamento. E a gente se mistura com o nosso comportamento. A gente se mistura com o nosso pensamento. Então tem pessoas que acham que eu sou o meu pensamento, eu sou o meu comportamento. Então, muitas vezes, eu vejo muito isso em discussões, por exemplo, na empresa, nos negócios. Eu sempre falo para os pessoal trabalhando junto. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar. Só que tu tem que ter ideia que não é sobre você. É sobre o comportamento que tu teve. E tu não é o teu comportamento, porque o comportamento ele é mudável. Tu pode mudar. Então, tem muita gente que se identifica com o comportamento. É que eu sou assim, eu sempre fiz desse jeito. Só que isso é um comportamento, tu não é assim. Tu pode mudar o comportamento. E mudando os comportamentos, a gente muda o nosso resultado, né? Exatamente. Então eu vejo isso, a gente tende a misturar. E quando a gente observa desse sentido que a gente está trazendo aqui, de olhar o que a pessoa fez, o que a pessoa estudou, né? A gente aprende que eu também posso. Porque uma coisa que eu aprendi, ninguém pode impedir a gente de estudar. Tu entendeu? Ninguém pode. Cara, eles podem, é que o que o Nelson Mandela fez, né? Ele tava preso lá. E eles podem, né, maltratar meu corpo, mas aqui dentro eles não podem entrar. Então ele já tinha essa noção, essa convicção muito grande, que é o autodomínio, autocontrole. Que eu tenho um livre-arbítrio e que eu tenho responsabilidade sobre esse livre-arbítrio, como pessoa, como cidadão. E qual que é a visão de vocês sobre o livre-arbítrio? Agora, já que veio esse assunto, quem que quer ser o primeiro a falar sobre o livre-arbítrio? Vamos por mim, né? Essas próximas. Eu estou pensando aqui ainda sobre a questão, mas eu acredito que a questão do livre-arbítrio é o poder que Deus deu a todos os seres humanos, né? É o poder que Ele te deu de decidir o caminho que tu quer traçar durante a tua vida e quais são as escolhas que tu vai ter para chegar em prol do que tu quer. E eu acredito que o livre-arbítrio ele nos dá o poder de estar constantemente mudando, e a pessoa que tu é hoje talvez tu não será amanhã. Tu pode estar todos os dias mudando, por isso que entra na questão que tu disse ali, que na verdade às vezes tu não erra por quem tu é,
e pelo que tu fez. E por isso que tu pode estar constantemente melhorando, tomando decisões novas todos os dias e dentro do que tu acredita, que é o livre-arbítrio. E só que tu pode tomar a decisão tanto pro bem quanto pro mal, que é o que muitas pessoas fazem, não generalizando, não é todo mundo, que vamos cuidar, né? Sim. Mas que realmente pode afetar as tuas escolhas. No caso, elas vão afetar as tuas escolhas e os teus comportamentos no longo prazo. E um caso do livre-arbítrio que eu vejo muito forte e que mudou comportamentos e resultados é a história do Tony Stark. Vou trazer ele do Homem de Ferro, que o cara ele tinha vários problemas com drogas, já tinha sido preso várias vezes por causa do livre-arbítrio e a mudança de comportamentos. Hoje ele é um cara extremamente bem-sucedido. Ah, tá falando do ator, né? Do Eu ator, fiquei imaginando no filme, pensando não. quando que o Tony Stark teve envolvido. Eu digo o Não, ator. sim, o ator. Agora eu não me recordo o nome Eu dele. não lembro também o nome dele. Mas, no caso, o ator que Sim, fez que fez o Homem papel de Ferro, Homem de Ferro, sim. ele até foi o papel do Homem de Ferro que fez ele mudar a vida dele, né? Mas eles recusaram ele durante muito tempo por causa das atitudes que ele tinha tido durante a vida dele. Que, querendo ou não, ele tomou diversas decisões erradas, que para nós é errada, né? Sim. Foi preso, teve diversas complicações por causa disso. E por causa de uma decisão que foi largar as drogas, ele se candidatou para fazer o papel, mesmo eles não querendo, eles contrataram ele, e hoje ele é uma referência, querendo ou não, no cinema mundial, né? Por causa desse papel que ele fez. Sim. Se tornou um cara muito bem sucedido e numa vida que talvez ele, lá atrás, ele nunca pensou que teria. Mas ele teve o livre-arbítrio de tomar as decisões dentro da vida dele, por isso que as pessoas não entendem que a situação que tu tá hoje, ela é mudável e talvez tu não precise estar nessa situação amanhã. Que ele não foi condenado pelas decisões que ele teve de usar drogas, enfim, de se envolver com esse tipo de coisa, e que ele conseguiu mudar a realidade dele só tendo ações e decisões melhores no longo prazo. E hoje Legal. a gente já sabe. Legal esse assunto, tu ter trazido a história do Homem de Ferro, do Tony, na verdade do ator, né, que fez. Porque esses dias mesmo a gente tava conversando num café, eu e algumas outras pessoas lá no grupo de corrida, e o assunto era sobre mudança. Porque tinha algumas pessoas ali, a gente estava trocando uma ideia, e foi introduzido esse assunto sobre a geração de hoje, né? Sobre o estado que está a nossa geração, a geração que está vindo depois da gente. E tem muitas pessoas que não têm esperança nesse futuro, que acreditam que vai piorar as coisas. E eu falei que eu tenho uma plena convicção que eu acredito na mudança. Não que seja nessa geração, ou que seja, a gente não pode generalizar também e colocar toda a geração no mesmo cesto, porque a mudança acontece individual, acontece comigo na minha casa, ensinando para os meus filhos, cada um de vocês na sua família. Só que eu acredito na mudança, que eu escolhi trabalhar com mudança, porque querendo ou não, o que faz um terapeuta, o que faz um psicanalista, o que faz um psicólogo? Ajudar as pessoas a se conduzirem do ponto A a um B, trazendo uma mudança, uma melhoria na sua visão de mundo, na perspectiva, né? Então eu escolhi trabalhar com isso, então não tem como eu dizer que eu não acredito na mudança. E eu acredito na mudança também baseado na minha história, porque eu era para ser o cara que, se eu olhasse, eu hoje com a minha consciência, olhasse para mim quando eu era jovem também, eu ia ser um cara sem futuro. Eu ia olhar para mim, se lá atrás essa geração de hoje dependesse de mim, eu mesmo ia olhar para mim e dizer, cara, tá perdido o mundo. Por causa da maneira como eu pensava, por causa das atitudes que eu tinha, que é a questão do Tony, né? Todo mundo erra. Então eu tive diversos problemas. Eu era o aluno que... não fui expulso assim por sorte, mas eu não era um cara bem visto pelos meus comportamentos. E a gente sabe, o David também teve parte muito que é meu amigo de infância, pelas coisas que a gente fazia, não faz... Hoje a gente olha para trás e vê, cara, como a gente não fazia coisa sem sentido. Então eu acredito na mudança, baseado na minha mudança que eu tive, e eu acredito nas pessoas, eu acredito no ser humano, porque dentro de cada um de nós tem a semente, a gente veio bom pro mundo. Tu entende? Alguns outros, claro, que vão ter alguma desregulação comportamental, que pode ser genético, alguma coisa assim, mas a minoria
E mesmo assim, é a parte material que a gente está falando, porque internamente nós temos uma essência que ela é plena, essa essência que tem dentro de cada um de nós, né? Então essa é a minha visão. Eu queria perguntar para vocês, qual que é a visão sobre mudança? Eu quero trazer um questionamento dentro do que tu falou agora. Tá, fala. A gente tá... Ah, tá. Deixa eu só trazer um parênteses pra dentro disso, daí depois a gente volta pro livro. Não, eu vou passar pra ti. Fala. Não, fala. Não, Falar só um pouco sobre calma aí que senão eu vou me que perder. não existe liberdade, não existe livre-arbítrio, porque a liberdade de expressão tava aqui e daí a gente foi rodados. Daí a gente já ia falar de mudança, mas sem falar do poder da liberdade também, de livre-arbítrio. E daí não aconteceu, então é uma suposição, talvez às vezes a gente acredite que existe, mas não existe, porque a todo momento a gente... Ele né? pegou o microfone lá do outro. Não, eu queria pedir desculpa. Agora que eu me sinto mais preparado, Eu não vou poder falar. Agora que tu refletiu e tem um ponto, não, eu vou pedir desculpa, porque de fato, às vezes a gente acaba monopolizando aqui o microfone. Por isso que era pra ter um pra cada um, porque daí, né? Mas vamos lá. Não, mano, Tu quer Só questionar um negócio que tu... Tá, deixa eu questionar primeiro. Fica aí já. Segura Fica aí, a gente Segura o microfone pra vocês, porque senão nós vamos pegar. trita. Que no caso tu comentou sobre essa nova geração que aparentemente está perdida, né? Que o pessoal não está muito confiando na questão da mudança. Meu ponto de vista não era esse, o ponto de vista de algumas pessoas, né? Que as Sim, que eles estão falando que é uma geração perdida. Mas o que eu estou notando nessa geração é que, na verdade, as pessoas, as crianças já estão nascendo muito mais tendenciosas a cumprir sua própria essência. E antigamente, eu vejo pelo padrão dos meus pais, eles tinham um padrão de uma cultura onde era muito de família. A pessoa nascia, tinha que construir casa, família, trabalhar, se sustentar, talvez abrir uma empresa, que não era um padrão, e as coisas funcionavam sempre dentro do mesmo... Tá tranquilo ainda o tempo? Vou olhar pra não. continuar, só ver o caso do tempo, sempre, no caso, dentro daqueles padrões que eram impostos pela época, né? Vamos dizer, pela época. E eu vejo que hoje em dia, um pouco por causa da internet, as pessoas estão cada vez mais vendo que elas podem ser quem elas realmente querem, vivendo a essência delas, e que talvez para nós, hoje, que a gente tem essa consciência, talvez pareça estranho, porque as pessoas talvez não querem mais trabalhar, algumas... não vamos generalizar. Eu não vou pegar o microfone, mas eu tô me coçando aqui já. Aqui com o microfone, tá, vai lá. Mas no caso, as pessoas talvez não possuem mais a vontade de abrir uma empresa, talvez não possuem mais a vontade de trabalhar com serviços braçais, enfim, elas talvez... O que eu penso sobre é que, na verdade, não é que a geração foi estragada. Eu acho que elas estão cada vez mais... buscando a sua essência, dentro do que elas acreditam, para buscar quem elas querem ser, e talvez isso não compactue com o que a gente vivia antigamente, que era um padrão de criar família, ter a sua própria casa, enfim. Hoje eu acredito que, na verdade, não existe o certo e o errado na situação. Eu acredito que existe adaptação, de nós entender que a situação está assim, e querendo ou não, sempre haverão novas possibilidades porque é um mercado que vai surgir novo. As pessoas que tentam cada vez mais trabalhar a sua essência, talvez o serviço braçal realmente vai ficar talvez mais escasso, mas sempre haverão oportunidades de coisas novas, que é o que a gente vem vivendo e vendo constância nessa parte, né? Mas é por isso que eu queria te questionar nessa parte. Agora vamos deixar concluindo o som. Eu vou lá apertar de novo a câmera lá. Que lá deve ter... Tá, eu vou lá apertar. Vou lá apertar, daí... O eleito... Ele tá se coçando. Eu queria falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Sim, vamos pra ti e depois a gente talvez entre nesse assunto. Nesse Vamos ver, assunto. se o teu não levar a gente pra outro caminho. Talvez, tudo né? Aqui Talvez é aleatório, aqui talvez não a existe gente pauta. busque outras mudanças, que tava falando sobre mudança, né? Mas enfim, a questão do livre-arbítrio. Eu até tava ouvindo um livro do Joseph Murphy, que ele traz um pouco sobre o trecho de livre-arbítrio. E realmente, juntando desde todos os livros que eu já li,
E buscando esse lado mais espiritual, o livre-arbítrio, ele realmente existe. Eu acredito que existe. Só que ele tá onde? Ele tá na mente das pessoas. E ele é qual é que é o livre-arbítrio? Ele tá no poder do pensamento. Então tu pensa e tu consegue, se tu tiver consciência do que tu tá pensando, que normalmente a gente, na maioria do tempo, a gente tá inconsciente. É o nosso inconsciente que tá tomando as rédeas do nosso dia. Então a gente age pelos comportamentos. E o livre-arbítrio, ele tem esse poder de a gente observar o que realmente a gente quer e o que a gente quer fazer com essa questão da consciência. Então o livre-arbítrio está na consciência do ser humano. Porque normalmente tem pessoas que estão livres, mas elas estão presas mentalmente. Estão presas mentalmente no passado. Então, elas estão livres, mas não sabem que são livres. Então, Isso, porque na questão elas não sabem que são livres pelo fato da consciência. Né? Então a gente identificando... Quer dizer, falta de consciência também, a gente poderia colocar assim? Por falta de consciência. Boa. Quando eu falo baseado no que eu sou. Sim. Então eu tenho que trazer baseado no que as pessoas talvez não saibam que está acontecendo. Então acredito que as pessoas hoje elas acreditam que tem um livre-arbítrio ou que haja um livre-arbítrio. Mas eu acho e eu penso sinceramente que o livre-arbítrio começa primeiro na atitude do pensamento. Tu pensar sobre isso, o que é isso, buscar ir atrás disso. Aí já começa no livre-arbítrio. É a mesma coisa, um exemplo, tu tá com dívidas e realmente tu quer pagar tuas dívidas para andar realmente mais leve, saber que tu tá bem. Depois que tu identifica qual é a dívida, tu paga a dívida, tu consegue andar mais livre na rua. É algo que a gente carrega realmente e isso traz essa consciência de, cara, não, tá tudo certo. E o livre-arbítrio é isso, é um significado que a gente vai dar para as coisas que vai acontecendo, buscando a consciência daquilo. Né? Tem um lado mais espiritual que dá para trazer, mas acredito que esse não é o ponto para mim. Mas eu passo esse lado espiritual pro meu irmão negro aqui do meu lado. Caso ele queira falar. Também não vamos coagir ninguém, né? Eu vou passar... Ô Vini, vai falar sobre o livre-arbítrio? Não. Mas nós estamos falando livre-arbítrio, já estamos impondo pra ele. Vai falar agora. Não, caso ele queira falar. Sim, tá. Caso ele tenha eu algo. Não sei talvez no vídeo vai dar pra gente ver, mas eu acredito que eu falei, caso ele queira falar. Eu não sei se eu falei agora também, se eu tô falando agora. Mas é isso. Eu queria só deixar que o livre-arbítrio tem a ver com o poder da consciência. Sim. Buscar estar consciente sobre as atitudes que a gente tem. Boa. Então, a pergunta seria o que é livre-arbítrio, né? Se tu quiser responder ela, excelente. Sim. A pergunta era se tu acha que existe, se tu acredita que existe e se as pessoas utilizam ou não. É meio que a tua visão sobre isso. Mas pode trazer o que tu quiser. Não, perfeito. Não, mas eu acredito que existe sim, porque trago uma parte mais espiritual, a parte de Deus, porque a gente nasceu com livre-arbítrio. Diferente eu vejo dos animais, de tudo, que eles nasceram para ser aquilo, isso, né? Já foi determinado o que eles vão ser. E nós temos o livre-arbítrio. Mas, enfim, o livre-arbítrio é aquilo. Tu tem o teu livre-arbítrio, tu pode fazer o que tu quiser. Tu é livre, nem já diz, né? Mas toda a tua ação tem uma consequência. E muitas vezes as pessoas não hoje em dia, mas a vida toda elas querem fazer tudo, toda a vida elas querem querem liberdade, seria, né? Querem, eu sou livre. Mas muitas vezes elas não estão preparadas para suas consequências, né? Seus livres arbítrios. Sim. Elas só querem a liberdade, mas esquece. Muitas vezes a liberdade é angustiante. Quando se entende de fato o que é a liberdade, o que é o livre-arbítrio, pode causar angústia para muitas pessoas. Exatamente. É que nem eu vejo muitas pessoas assim, tem que ter a regra. Porque se não tiver regra, tiver em ordem, não tem progresso. Eu acredito muito nisso. E eu aprendi que nem a nossa bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Faz pouco tempo que eu entendi o que significa realmente ordem e progresso e vejo que quando tu entende o que é ordem e progresso e se baseia sobre o teu livre-arbítrio, se tu for analisar um pouco mais profundo. Porque tu tem que ter regra. Tudo tem que ter regra para funcionar, senão não funciona, não flui da maneira que deve fluir, que deve realmente se esplandecer, assim. Sim. Mas sabe que me trouxe uma reflexão baseada na tua fala. Sempre tem uma reflexão. E tu falou assim, a gente tem o livre-arbítrio desde que a gente nasce.
Isso me chamou muita atenção. Porque se a gente analisar, eu acredito que o livre-arbítrio ele é conquistado com o tempo. Porque quando a gente nasce, a gente não escolhe. Então a gente não teve o livre-arbítrio de escolher. Acredito eu, pode ser que se exista esse, né? Sim. O além vida lá, que a gente, antes de vir, escolheu, tudo bem. Pode ser que exista, eu também não sei. Mas vamos supor, falando aqui, a gente é inserido numa família que tem um modo de pensar, que tem uma certa cultura. Então a gente está inserido ali. Independente disso, a gente vai seguir aquela cultura até um certo ponto. Por exemplo, eu segui muitas coisas que eu aprendi com meus pais e sigo até hoje, talvez, com a minha mãe, com a cultura, com o ambiente onde eu vivo. Só que o livre-arbítrio é um despertar de consciência. Eu acredito que o livre-arbítrio ele vem com o tempo de tu, de fato, autoconhecimento, que é um processo, acho que é uma busca que a gente vai ter que fazer. E esse autoconhecimento vai nos dar esse poder de entender quem sou eu. E aí eu consigo me inserir no mundo e dizer, beleza, a partir de hoje tá tudo certo, fiz muitas coisas que pensando sobre o que os outros vão pensar, baseado na opinião de familiares ou da sociedade, mas agora que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, agora sim eu começo a exercer. E aí entra o que? A autorresponsabilidade também. Em saber que tudo que eu fizer também tem uma consequência no mundo. Tudo que eu fizer vai vir um pós, né? Mas antes disso, eu acredito que ainda não exista, porque pensa uma criança. A criança, se der o livre-arbítrio para ela, claro que ela busca fazer aquilo que ela quer, por mais que a gente às vezes tente, né? A criança, ela é muito mais espontânea, né? De certa forma, e a gente vai tirando de fato esse livre-arbítrio com essas regras, né? Para que mantenha-se a ordem da sociedade, cria-se as regras para estruturar, e aí a gente vai evoluindo. Para daí depois, de fato, o amadurecimento, porque tem muita gente que está com 10, 20, 50 anos, 60, que não alcançou, porque o amadurecimento é uma busca que a gente vai fazendo. Não estou dizendo que eu ou que vocês também estejam, que a gente esteja maduro, porque é camadas, né, que a gente vai descobrindo. E aí, quando a gente vai amadurecendo e observando de forma diferente o mundo, aí sim tu começa a exercer. Eu acho que antes disso é meio difícil de falar. E ainda assim, a gente tendo consciência, a gente ainda é limitado por questões emocionais, questão da vergonha, medo, dentre outras coisas, crenças que a gente tem, que ainda vão nos mantendo nessas nossas gaiolinhas internas que cada um de nós tem. Que nem, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando um vídeo num ambiente aqui, claro que não está tão cheio hoje, mas poderia ter várias pessoas, a gente ia estar fazendo isso aqui igual, só que se falasse que a gente ia fazer isso aqui pra mim há 5 anos atrás, eu ia dizer que era mentira. Porque eu me lembro que tinha épocas da minha vida que eu tinha vergonha de entrar no restaurante e comer, porque ia ter mais pessoas ali e eu me ver comendo. Tu imagina quanto que... Por isso que eu falo, a gente vive preso dentro das nossas gaiolas internas. E que nem vocês hoje, né? Se contasse pra ti há 5 anos atrás, ouvindo, tu vai estar sentado numa mesa fazendo um vídeo que nós vamos colocar na internet. Tu ia dizer, não, mentira. Sim. Tu entende? E aí, qualquer outro ponto mesmo que a gente ia debater? Mudança. Sobre mudança, muito bom, tem uma memória boa. Já fala alguma coisa então aí sobre mudança. Puxa. Cara, sobre mudança. Toda tu acredita mudança... que existe mudança? Como é que é a tua visão sobre isso? Sim, eu queria saber o contexto também para poder falar da mudança. Mas sim, tem que ter mudança para ter crescimento. Com certeza, eu acredito que tu entrou no contexto da mudança já para trazer essa clareza. Eu vejo hoje dentro da nossa sociedade que tudo está relacionado também ao medo. E realmente a mudança, ela carrega consigo um medo por trás. Porque a mudança, ela gera um desconforto. Por exemplo, quando eu vou fazer algum roteiro na cidades vizinhas e tem uma mudança, gera um desconforto. Porque tu tem uma expectativa de tempo, de chegar, de objetivo. E a mudança, realmente, ela é necessária para o progresso. O progresso tem a ver com desconforto, tem a ver com regras, tem a ver com quebrar regras, tem a ver com melhorias. E o exemplo que eu trago é quando eu fui a São Leopoldo, numa cidade que vizinha, e eles estão duplicando a pista, estão fazendo rodovias novas, estão fazendo viaduto para o trânsito melhorar, né? Só que aquilo ali gera um caos muito grande. Gera um caos muito grande, gera um trânsito intenso, as pessoas sem consciência, um pensamento com, pensamentos negativos. Daí acaba atraindo muitas coisas ruins, acaba focando realmente no que não é importante.
realmente é ver o lado bom de tudo. E a Sim. mudança, ela traz consigo um lado negativo, porém existe o lado bom, que é o progresso daquilo que está acontecendo, que é o lado positivo das coisas. E eu acredito que é necessário mudança para crescimento. Então, eu hoje cresci mentalmente, principalmente pelo fato de uma mudança. Uhum. E aquela mudança que teve, em primeiro momento, eu não aceitei. Eu não aceitei a mudança, que foi perder meu emprego, que foi saber que eu ia estar desempregado, mesmo sabendo que eu tinha uma profissão, eu não aceitei pelo fato de não acreditava que isso ia acontecer, né? Então, através daquela mudança que teve, foi o meu crescimento, que hoje eu tenho essa liberdade de poder falar assim que realmente é necessário. É necessário a mudança, é necessário a gente compreender que se tu quer avançar, tu precisa mudar. E a mudança tem a ver com pensamentos, mudar só um pensamento sobre algo, mudar uma crença sobre algo. Então, sim. E aí tu acredita que... E o que tu acha que é o que mais impede as pessoas de mudar? É falta de clareza, mano. O que falta a pessoa de mudar é falta de clareza em objetivo. Porque se tu só não muda se tu tá satisfeito com a situação. E eu só não mudava na minha cabeça, né? Trazendo o meu ponto de vista, porque eu tava satisfeito. E realmente o que te faz mudar é insatisfação. É uma Tá, mas aí o que a gente diz então? Porque tem grande parte da população mundial é insatisfeita. Cara. E mesmo insatisfeito, o que tu acredita que precisa? Porque muitas vezes a grande maioria das pessoas vive insatisfeita, né? Tu acha que é só esse o ponto? Ou tem mais elementos ali que vão causando? Tem muito mais Quer elementos. comentar algo que tu tava Tem com a muito- mãozinha coçando aí? Tem muito mais elementos. O que tu pode trazer da tua visão? Vou Complemento? trazer junto ali Isso, para complemento. dar uma ajudada ali no David, que a gente tava conversando isso sobre semana passada. O que faz as pessoas muitas vezes não mudarem é talvez a falta de... Agora me fugiu a palavra. Pô, velho, tu disse que ia me ajudar Vem pra e daí ajudar. tu me... Agora o cara me fugiu. Mas vai lá. Não, mas é a É a clareza? falta de consciência das coisas. Porque às vezes tu tá preso dentro do teu próprio mundo, dentro das coisas que tu já viveu, e tu não tenta vivenciar coisas novas para ver que existem novas possibilidades. Eu acredito que quando tu tava no teu emprego antes, eu acredito nisso, que tu tava preso dentro da tua realidade e tu não via que existia um mundo com muita mais possibilidades de crescimento, de oportunidades, porque tu não enxergava. Talvez tu não tinha vivenciado isso, então era algo tudo muito novo. E o que eu acredito que deixa muitas das pessoas presas hoje em dia é a falta de consciência do mundo que está lá fora. Elas não tentam ousar coisas novas. Tipo, vamos supor, o simples ato de tu ler um livro e de tu sair da tua zona de conforto, isso dali já vai agregar um conhecimento, uma nova ideia, talvez um novo conceito que tu não sabia, mas isso dali vai te mostrar que talvez existem novas formas de tu investir, novas formas de tu conseguir administrar teu dinheiro. Aí tu ir num lugar novo, tu vai ver que existe pessoas que estão que nem a gente, que graças a Deus tomando um café às 10 horas da manhã. Então tu tem a consciência que, na verdade, tu não precisa às vezes trabalhar 9 horas por dia para tu poder tomar um café no final de semana. Tu pode conseguir um emprego ali, ou montar uma empresa que tu trabalha os horários que tu quer. Claro que tu tem as tuas responsabilidades, mas tu já tem a consciência que tem alguém que está conseguindo viver o que tu quer, entende? E eu acredito que as pessoas, elas não têm essa consciência. Então, tudo que vem é muito bom, sabe? Tipo, elas ficam presas nisso. Talvez aí que entra a questão que tu falou, te causou muito medo porque tu não tinha consciência de todas as possibilidades e tudo que tu poderia alcançar, não perdendo, porque tu não perde as coisas, tu ganhou uma liberdade de não estar mais dentro do emprego, mas isso te gerou medo porque era alguma coisa que saía dentro da tua zona de conforto. Eu vou complementar. O que faz a isso que mudança, eu queria. o que eu vou complementar agora, o que faz a mudança nada mais agora o é Diego do que... falou no final,
Era onde eu ia chegar, mas vai lá. Nada mais é do Assim? que um forte impacto emocional. Quer mudar, mano? Vai ter que ter algum forte impacto emocional, seja com dor, seja com perda. É isso. É isso que faz Sim. as pessoas mudarem. Porque a gente é condicionado a viver numa zona de conforto. Então, no momento que tu sai dessa zona de conforto, tu começa a ver opções que a vida te traz. Na verdade, a vida te forçou a observar, na verdade, muitas vezes, né? Esse forte impacto, Sim, seja através Também. Então, é sobre o impacto emocional que tu Sim. vai ter. Então, Mas muitas aí a vezes gente não vai- é na barbada, não é com coisas boas, não é com a Não. consciência, é com, tipo assim, querendo uma melhoria. É que assim, ó, quando a gente vive buscando a consciência, a autoconsciência, a mudança pode ocorrer a partir de coisas positivas. Quando você está buscando a mudança, aí você vai mudar porque objetivos, você vai buscar autoconhecimento, isso vai nos proporcionar. A grande maioria que não está buscando autoconhecimento, ela vai ter que mudar a partir de problema. A grande maioria procura na dor. A dor ela é muito mais motivadora do que o prazer, do que o benefício. Por exemplo, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor. A gente tem esses anseios, né? Quero viajar, quero aprender coisas novas. Mas nada vai diferir tanto quanto tirar tudo que tu já tem. Porque aquilo que tu já tem, tu já sabe como é que é. Tu entende? Então quando mexe naquilo que tu já sentiu que é posse tua, aí aquilo te incomoda. Então pra não perder uma casa, meu amigo, tu vai te virar nos 30 para resolver o teu carro, tu vai te virar nos 30 porque tu já acostumou a viver com aquilo. Agora, pelo teu sonho, aqueles objetivos, o teu cérebro não dá conta de, não vou pôr tanta energia, porque a gente tem aquela a autopreservação, então a energia que a gente vai gastando, preservar o que eu tenho, primeira opção, aí depois eu penso em avançar. Mas a raiz de tudo, geralmente, está ligado com o medo. O medo. Sim. O Vini até eu ia comentar, porque o Vini foi olhar o filme Divertidamente 2, e eu não olhei o filme ainda, quero olhar, mas provavelmente vai ter emoção do medo. Tem o medo, vai aparecer o medo, né? Parece novas emoções. Novas emoções, Aparece que a ansiedade também deriva de medo. Tu entende que a causa, a essência, que a gente estava falando ontem, né? A essência ali, o fundamento, vai a partir da raiz Sim. do medo. Sim. Porque a ansiedade é tu projetar uma ilusão futura, né? De um medo irracional que não faz sentido e experienciar aquilo antecipadamente. Que nem, eu acredito que até nos próximos a gente podia, como que vocês três olharem, não sei se vocês já olharam. Eu ontem fiquei sabendo. Cara, eu não olhei só dois, assim. olhei só um. Porque é legal pra gente trazer depois aqui, Reflexões. reflexões ali. Até eu ia dizer agora uma reflexão, no cinema ainda. tem uma reflexão ali sobre o filme, mas é melhor que vocês olharem. Não, né? mas manda. Não, uma que reflexão é foi bem ótimo. legal, foi sobre a felicidade, o feliz ali, né? Que até um certo ponto ali na criança ela que estava cuidando tudo, entre aspas, né? Aham. Daí depois a ansiedade que tomou conta. Daí, enfim, daí meio que botou ela para um canto lá, né? As emoções da criança, daí botou para um canto, né? E daí agora a ansiedade, porque ela tá na pré-adolescência, ali indo para adolescência, tudo, né? E daí, infelizmente, vem a ansiedade, vem os outros demais, que é daqui reflexo cada vez mais na vida adulta, né? E daí depois a emoção feliz, ela analisou que ela só queria fazer as coisas dela, que achava que era feliz legal. para ela. Porque ela tinha botado várias emoções lá numa caixinha, que nem existe a nossa caixinha a caixinha do... A nossa caixinha lá, que fica tudo lá guardado. Fica guardadinho pra Isso, fica guardadinho. algum dia. É. E daí tudo assim, essa aqui não precisa mais botar lá. E ela, depois ela tomou consciência que ela tinha feito a mesma coisa que a ansiedade tinha feito no momento. Que era o momento, tinha que tomar uma atitude. Cara, muito tri o filme. Eu aconselho a todo mundo olhar. Minha mãe perguntou pra mim, tá, mas... Não é um filmezinho de criança, claro, é criança porque as pessoas têm, porque tem uns bonequinhos, tem ali o pessoal característico como filme de criança. Eu acho que uma criança ela não vai entender, eu vi vários pais lá, várias famílias, porque é legal que tem os bonequinhos tudo ali, né? Daí é pra toda a família, mas eu vejo que é pra todas as idades. Quem tem 100 anos de idade, tem uma consciência e quer viver, vale a pena ver, porque não adianta, é interno, é cada um. É tu contigo mesmo, e tu vai indo, tu vai refletindo cada vez mais. E tu vai vendo, a verdade, antes eu tinha aquela emoção, agora eu tenho outra, e ela vai resgatando, sabe? Foi muito legal. Depois, quando a
A emoção feliz refletiu o que ela tinha feito, que a ansiedade estava fazendo agora. Ó, eu achei muito, Sim, muito interessante. porque a gente tende a ter essa busca, né? Essa busca ilusória do feliz. Porque a felicidade, muitas vezes é uma busca ilusória, a gente sabe que existe, mas a visão que se tem de felicidade é como se fosse 24 horas, todos os dias por semana. Um sentimento positivo, aí que tá. Só que a felicidade, ela é tu saber que tu vai ter momentos negativos também. Que tu vai ter essas caixinhas onde tá todas as emoções, vai acontecer. Então, durante o nosso dia, às vezes a gente vai estar de boa e vai ter momentos que não vai estar. Mas isso não quer dizer que a gente não seja feliz. Exatamente. Só que as pessoas generalizam e pensam assim, mas a felicidade é aquele... E daí eles criam aquele ideal ilusório de que a felicidade é quando eu tô 100% bem, sempre sorrindo, feliz e não tem momento de dificuldade nenhum. Só que na verdade não, a felicidade é tu ter consciência de fato de que a vida é esse fazer, que a vida é esses momentos de dificuldade, momento de aprendizagem que vai acontecer. E tu precisa daquela caixinha que tá ali. Cada um daqueles ali precisa ter o seu momento. Então até a tristeza vai ter momentos que a gente precisa se entregar a esse momento de reflexão. Que de fato a tristeza nos traz uma reflexão. Isso é verdade. Que é o que nós estávamos falando de mudança. Às vezes tem pessoas, a mudança, se tá bom, pra que vai melhorar? A gente como ser humano se adapta muito fácil. Então a maioria das vezes não muda, porque cara, tá bom ainda, até aqui eu ainda consigo. Eu consigo aguentar, eu consigo lidar com esse problema. E aí eles passam a vida inteira, às vezes, muitas vezes, lidando com o mesmo problema. Tu entende? E aí quando tu sobe de nível... o problema acabou. Lembro que uma pergunta veio um dia, foi feita na caixinha de pergunta pra mim e pra ti, que era como que eu sei que eu estou chegando numa nova fase, acho que foi, não lembro. Foi pra nós dois isso daí. Sim, como é que eu sei que eu estou chegando numa nova fase? Isso. Essa foi... Quando tá subindo de nível. É quando tá subindo de nível. Acho que foi isso, acho. Uma pergunta no Instagram, né? Isso. E realmente, cara, a vida é um jogo. E pra te saber se tá subindo de nível, é passando as fases. Acho que foi isso que eu trouxe a reflexão. Como que eu vou saber, cara? Olhando hoje o meu resultado atual, comparando com o de ontem. Então, todo dia é uma nova fase. Até porque tu tá sempre em busca de evolução. E a nossa vida é uma evolução contínua, tendo esse lado da consciência, trazendo essa consciência para quem realmente está buscando se conhecer, autoconhecimento. É diário. Então, pessoal, a gente já tá chegando em... já faz... 1 hora. Já faz tempo que a gente tá aqui 1 hora e meia, quase. Quase Cheguei 1 hora e 8h30. meia de gravação. E aí a gente vai ter que encerrar essa gravação de hoje, porque o nosso amigo Vini tem compromisso. E, na verdade, se deixar, a gente fica horas e horas e horas aqui. Então, provavelmente vai sair um novo episódio, né? Eu não sei que dia vai sair no ar esse episódio aqui, porque precisa editar, né? Precisa de um editor, tem tempo. Mas a ideia é que depois de estipular um dia, que todo aquele dia saia um por semana, um episódio, que a gente vai estar gravando. Talvez, espero que possamos estar todos aqui nos próximos dias. Pode ser que outro dia um ou outro não consiga, mas a ideia, acredito que todos aqui vão se empolgar com essa ideia, se animem, né? Para que a gente possa estar fazendo essa contribuição. Então a gente vai encerrar o vídeo por questão de tempo mesmo. E isso é uma coisa que eu também já nem vou entrar, porque muito tempo atrás a gente pensava, né? Eu quero gravar, mas o que eu vou fazer? Parece que não tem assunto. Quando tu quer gravar, que tu liga a câmera. Só que hoje a gente vê, cara, que se deixar Eu teve um dia que eu bati meu recorde, eu cheguei na casa do David, eu fiquei, acho que deu 12 horas, 11 horas conversando direto. Cara, você chegou cedo, saiu de noite. Acho que foi umas 12 horas. Foi umas 12 horas, cara, conversando direto. Eu disse, meu Deus do céu, que eu não tenho. Sim, teve uma época, foi umas 5 horas, depois das 5 da manhã, a gente saiu meia-noite quase. Sim, a gente quando entra nesse fluxo que é o No livre, flow. né? A livre associação. Por isso que eu digo, cara, aqui a gente não tá querendo dizer que um sabe mais que o outro. Aqui a gente tá aqui para ouvir a opinião que cada um tem. Porque nem sempre a nossa opinião é a melhor opinião. A gente tem que ter essa noção. Isso é a sabedoria, na verdade, é isso. É saber o quanto que eu sou ignorante. E aí eu coloco a minha opinião aqui. E caso alguém tenha uma objeção e acha que não faz sentido, cara, vai ali e fala. E a mesma coisa eu digo nos comentários. Se tiver alguém que tem uma visão diferente, uma opinião diferente, coloca no comentário. Tem uma opinião, não tem problema, até ofensiva, pode colocar. Porque isso vai trazer conteúdo pra gente depois, né? A partir das perguntas que alguém olhou ali, naquele ponto eu não concordo. Sim. Pode trazer, porque aqui é livre. As opiniões aqui, a gente valoriza a opinião de cada um. E a opinião importa.
até pra gente conseguir entender como que é o ponto de vista, porque talvez o meu esteja errado. Então, muitas vezes, né? Por isso que é importante a gente estar andando com pessoas que estão buscando evoluir, porque às vezes muitas pessoas confundem e acham que amigo é só aquele que está concordando contigo e dando tapinha nas costas e tá tudo certo. Só que, na verdade, amigo de verdade é aquele que vai te questionar, vai perguntar assim, pois é, eu vi que tu teve tal comportamento, o que tu acha disso? E fazer a pessoa refletir, né? Para que ela busque se tornar uma pessoa melhor. Mas, na verdade, essas minhas considerações finais eu vou encerrar, porque senão eu vou ficar falando. Obrigado. Quer Só agradecer. Fala aí, agradece. Só agradecer aí, pessoal. Manda aí nos comentários alguns questionamentos para nós. E toda semana a gente vai estar respondendo ou entrando dentro dos assuntos. Acredito que vai ser muito bacana para o crescimento da gente também, né? A gente ter questionamentos novos vai fazer a gente refletir, vai aumentar o nosso nível de consciência como grupo. Sim. E é isso aí. Aguardamos vocês nos próximos episódios. O Vini, eu tenho que falar dos patrocínios depois, antes de encerrar, só para... Gente, agradeço muito, agradeço as pessoas que estão aqui, vocês três, e enfim, muito feliz, muito grato por esse momento, que é muito enriquecedor para minha pessoa e para também que vocês que vão assistir. Assistam com carinho e façam os seus questionamentos, tá bom, gente? Fiquem com Deus. E eu quero agradecer o patrocínio de hoje, que é DS Car Service, que é dos meus amigos aqui, David e Diego. Também o nosso amigo Vini, que tem uma imobiliária. Como é que se chama a imobiliária, Vini? Marvel Negócio. Marvel Negócios. Um mar de possibilidades para você. Aí, ó, que tem imobiliária, porque muitas vezes a gente fala em patrocínio, mas nada melhor do que patrocinar com a presença, com conhecimento e com essa troca de ideias aqui. E também, se quero café também, né? A gente tá aqui num ambiente muito legal. Se quiser patrocinar também, né? Gente, não. Vai saber, vai que rola um café, né? Mas era isso aí, galera. Sim. E quem quiser patrocinar também, está aberta aí a oportunidade também, tá? Valeu, até a próxima. É isso. Eu ia aproveitar por enquanto tá barato o patrocínio. É verdade, Vini, é verdade. Não, tem como. Não, isso não, mas tá pegando aqui. Tá por enquanto tá barato.